Fala pessoal, estou gravando aqui esse vídeo que é um tutorial para um trabalho nosso, tá? Um trabalho de matemática que envolve o uso do Excel e também o conhecimento sobre funções. Na verdade, o nosso objetivo é ampliar os conhecimentos de funções usando a ferramenta do Microsoft Excel. Então, para começar, pessoal, eu recomendo que vocês devem ter acesso aí a um material, né, que é um roteiro com todas as descrições do que esse trabalho deve abordar. Bom, então minha recomendação inicial é que vocês tenham esse material em mãos ou na sua tela aí, tá? Para você ir seguindo, se orientando por ele e leia esse material na sua íntegra, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou abrir aqui a minha planilha de Excel. Na verdade, ela já está aberta. Já estou com ela aqui, mas está totalmente ainda em branco, uma planilha de Excel totalmente em branco. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa planilha de Excel é o que você também deve fazer na sua aí. Identificar o trabalho, o título do trabalho e o nome dos integrantes que vão fazer esse trabalho. Ok? Então eu vou digitar aqui, tá bom? Agora, pessoal, eu vou voltar naquele meu arquivo, né, e vou me basear por ele para tudo que está escrito lá. Tá bom? Eu vou voltar aqui apenas uma vez para mostrar. Então vamos lá. Aqui no nosso roteiro está dizendo o seguinte: no planilha 1, construa uma tabela XY com 8 pontos, são pares ordenados para a função do anexo 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escolher aqui um lugar que seja visível na sua tela, ok? Vai digitar aqui, ó, X, e na coluna vizinha você vai colocar Y, e eu te recomendo colocar logo a fórmula. Y é igual ao quê? Y é igual, aí o que está escrito lá, deixa eu aumentar aqui um pouco a visualização para vocês. Vou aumentar aqui o tamanho da letra. Isso eu iria fazer só no final, porém para o vídeo ficar mais fácil de ser visualizado, já vou fazer aqui. Então aqui, ó, Y, eu estou digitando aqui, Y é igual, e o que está escrito lá na minha tabela de anexo é Y é igual a 9 menos 4x. 9 menos 4x. Cada um tem a sua tabela de anexo. Ok? Bom, para a coluna x, eu vou escolher 8 valores de x. E para a coluna y, eu vou calcular o valor correspondente a esses 8 valores. Ok? Eu recomendo você, no valor de x, pegar alguns valores negativos e fazer uma sequência. Uma sequência crescente ou decrescente numérica. Tá? Por exemplo, vou começar aqui pelo menos 4. Ó, menos 4. Peraí, deixa eu novamente. Vou começar aqui pelo menos 4. Eu vou digitar menos 4. Em seguida eu vou colocar menos 3. Depois menos 2. E aí você está percebendo que é uma sequência crescente, né, de 1 em 1, está aumentando de 1 em 1. Só que eu posso pedir para o Excel continuar essa sequência para mim. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Já tenho aqui meus 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores na minha coluna X. Ok? Também vou fazer algo aqui só para melhorar a sua visualização, não é obrigatório. Vou colocar linhas e vou centralizar a minha tabela. Ok? Bom, então está aqui, menos 4, menos 3, menos 2, até o mais 3. Tá bom? Eu pedi para fazer com 8 valores, então você conte aí 8 valores que você escolher. Não é necessário fazer uma sequência, mas a vantagem da sequência é que você pode pedir o Excel, né, para continuar para você a partir aí do terceiro elemento dessa sequência. Tá bom? Agora, para os valores de y, você vai precisar de usar o Excel para calcular de acordo com a fórmula que foi dada no anexo 1. Aqui o valor de y está dizendo assim, ó, y é igual a 9 menos 4 vezes o valor de x. Então você vai começar digitando assim, igual, vai digitar o 9, menos 4, e o vezes você vai botar um asterisco, só que no lugar do x você vai clicar em cima do primeiro valor aqui, ó, que no meu caso é o menos 4. Clicar no menos 4, ele preenche aí com a posição da célula onde o menos 4 está, né? Que no caso é na célula B8, e aí você vai dar o Enter e ele calcula para você o valor correspondente ao x igual a menos 4. Pode fazer uma conferência aí para ver se está funcionando realmente, né? Repara que menos 4 vezes menos 4 vai dar 16, e 16 mais 9 vai dar 25. Então, realmente, o Excel calculou direitinho. A vantagem aqui de usar o Excel
é que você agora, a partir desse primeiro valor calculado, você vai clicar em cima dele, vai fazer o mouse vir aqui para o cantinho inferior direito. Olha como que ele muda de formato o mouse, né? De uma cruzinha branca, ele se torna uma cruzinha fininha e preta. E você vai clicar com o botão esquerdo e arrastar até a última linha da sua tabela. E ele vai calcular todos os demais valores automaticamente, ok? Então eu quero que você faça dessa forma, automaticamente, tá bom? Não é para você calcular todos um por um, não. Você calcula apenas o primeiro usando a fórmula do Excel, né? O Excel é que vai fazer esse cálculo de subtrair, multiplicar, e você, então, depois puxa essa sequência de cálculos para todas as linhas. Pode conferir para ver se realmente funcionou, mas tudo indica que vai funcionar assim. Tá bom? O próximo passo, que está pedindo aqui lá na planilha 1, é que você, depois de você ter feito essa tabela, ter calculado os valores de y, usando a fórmula, puxar para o Excel calcular automaticamente os outros 7 valores, agora você vai inserir um gráfico de pontos de dispersão que represente essa tabela que nós acabamos de fazer aqui. Tá? Então, como é que é feito isso? Olha, você vai clicar no primeiro valor de x da tabela, segurar com o botão esquerdo e selecionar até o último valor de y. Ou seja, a coluna x e a coluna y, de todos os valores, vai ficar totalmente selecionada. Aí você solta, vem aqui no inserir, na barra inserir, escolhe na opção de gráficos, escolhe esse gráfico aqui, ó, que tem uns pontinhos, clica nele, e escolhe esse primeiro aqui de dispersão. Vai dar um clique aqui, ele já vai te mostrar aqui o tipo de gráfico com os pontos. Você vai perceber que esses pontos estão totalmente alinhados. Se não estiverem alinhados, tem alguma coisa errada, tá bom? Aqui em cima ele sugere outros formatos em termos de estética do gráfico, tá? Se você quiser pode trocar, deixar uma visualização mais agradável aí para você. Por exemplo, essa aqui, ó. Ok? Ou não, ou pode deixar aquela mesma visualização que estava anteriormente, tá bom? Aqui os meus pontinhos estão aparecendo aqui, todos em azul, e eles estão bem alinhados. Você vai clicar em algum deles, você vai ver que todos ficam selecionados. Depois, clicar novamente com o botão direito em cima de algum deles. E aí vai aparecer essa janela aqui, e nessa janela você vai escolher, olha, adicionar linha de tendência. Por que isso? Porque está pedindo também lá na primeira questão da planilha 1. Está escrito assim, olha, último pontinho lá está escrito adicionar a linha de tendência e exibir a equação do gráfico. Então, para finalizar a parte 1, a atividade 1, você vai clicar aqui em adicionar a linha de tendência, ele vai abrir essa janela aqui do lado, você vai rolar para baixo aqui e vai marcar a opção exibir equação no gráfico. E pode fechar. Ele já exibiu, está muito pequenininho aqui, olha, eu vou levá-la para um lugar mais fácil de visualizar. Mesmo assim continua pequenininho, então eu vou selecionar e vou aumentar o tamanho da fonte. Vou passar aqui para um tamanho 20, colocar um negrito e chegar lá para o lado aqui. Pronto, assim fica melhor a visualização. Então, olha, o gráfico apareceu aqui. A questão do título do gráfico não é relevante, não precisa colocar título nenhum, ok? Mas nós temos, ou se quiser colocar, né, gráfico da planilha 1, alguma coisa assim. E o que eu fiz aqui foi o mínimo obrigatório, tá? Então, o mínimo obrigatório é construir essa tabela, da forma como está sendo orientado, fazer a postagem, né, a colocação, né, desse gráfico aqui com a equação desse gráfico. Tá? Você está percebendo que é uma equação do primeiro grau, o que combina perfeitamente com o formato da linha de tendência, que é uma reta. Né? Toda equação do primeiro grau tem como linha de tendência uma reta. Tá bom? Vou passar aqui agora para a nossa planilha 2, que corresponde aí, equivale ao nossa questão 2 desse trabalho. Para você criar uma nova planilha, pessoal, aqui embaixo, do lado de planilha 1, você tem um maisinho. E aí você vai clicar e vai criar uma nova planilha. A planilha anterior continua lá, basta você voltar aqui, olha, continua aqui, tudo que foi feito, continua aqui na planilha 1. Tudo bem? Na planilha 2,
Vou começar uma nova questão. Aí já não precisa mais de identificar nome, turma, nada disso, tá bom? Pode ir direto para o que está sendo pedido na planilha 2. Ó, deixa eu voltar aqui rapidamente no arquivo de Word, onde está escrito o que você vai fazer na planilha 2. Tá? Na planilha 2 nós vamos construir uma tabela XY com 8 pontos. Esses pontos são os pares ordenados para a função que está no anexo 2. Okay? Esses 8 valores de x devem ser escolhidos. Já os valores de y devem ser calculados usando uma fórmula, do mesmo jeito que a anterior. E nós vamos automatizar a fórmula a partir da segunda linha para calcular os outros 7 valores. Depois nós vamos inserir um gráfico de pontos de dispersão que represente a tabela anteriormente construída. Depois nós vamos adicionar a linha de tendência e exibir a equação no gráfico. Tudo bem? Então vou voltar lá e fazer tudo isso que está aqui. A partir de agora eu não vou voltar mais nessa tela, mas eu vou me orientar por ela. Então vamos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é construir uma tabela x e do lado y. Mas esse y ele é igual a uma fórmula. Essa fórmula está lá na tabela de anexo. Eu vou na minha tabela de anexo aqui e a minha fórmula é x ao quadrado menos 7x mais 1. Então eu vou digitar aqui x ao quadrado. Se você tiver dificuldade aí para digitar o quadrado, não precisa se preocupar, mas não é também tão difícil. Ó, se você usar aqui uma função alt e depois apertar o 2, você vai fazer aparecer aqui o elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 7x mais 1. A propósito, pessoal, isso que eu estou digitando aqui, essa digitação ela não vai ser usada pelo Excel para calcular os valores do y, não. A gente é que tem que fazer o processo, a gente é que tem que ensinar qual é o passo a passo que o Excel vai fazer quando for calcular os nossos valores aqui. Eu vou aumentar aqui também o tamanho da letra para facilitar a sua visualização aí. Vamos aumentar aqui para 20, tá bom? Vou aumentar aqui também a coluna. Outra coisa que eu vou fazer aqui é deixar o fundo branco. Também vai facilitar a visualização de vocês. Bom, os valores de x eu vou escolher aleatoriamente. Agora eu vou escolher aqui, vamos lá, menos 9, menos 6, menos 3. Vou pedir para o Excel continuar a sequência para mim. Ó, repare que ele fez uma sequência da mesma forma como eu estava fazendo. Eu fui de 3 em 3, né? Menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, 12. Okay? Agora, para fazer os cálculos, eu vou utilizar a fórmula do Excel. Então, eu vou começar aqui com o igual. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o x multiplicado pelo x, o x ao quadrado. Para isso, eu vou clicar em cima do x, vezes, e clicar de novo em cima da mesma célula. No caso, é a B4. Tá bom? Em seguida, vem o menos, é só digitar o menos, 7, outra vez o vezes, e clica de novo em cima da mesma célula B4. No meu caso aqui é B4, tá, pessoal? Depende de onde você começou a digitar a sua tabela. E aqui eu vou finalizar com mais 1 e vou dar o Enter. Não se preocupa se, enquanto você está digitando, fica meio bagunçado. Tá? Só tenha certeza de que você está digitando as coisas corretas. Deu 145. 145. Pode conferir, faz as contas fora do Excel, né, no caderno, para ver se realmente está funcionando, ok? Mas tudo leva a crer que sim. E aí eu vou passar agora, vou automatizar esse cálculo para as outras 7 células, que estão abaixo da primeira aqui. Ó. Pronto, todas foram feitas. Na verdade, pessoal, a gente vai ver agora se está tudo certo, se o formato do gráfico ficar adequado com o tipo de função que eu estou trabalhando. Essa é uma função do segundo grau. Então, se é uma função do segundo grau, a gente já tem uma expectativa de que a linha de tendência que vai ser formada é uma linha de tendência no formato de parábola. Então, vamos ver aqui se isso realmente acontece. Ó, vou selecionar os 8 valores, tanto do x quanto do y. Okay? Vou inserir o meu gráfico. Isso está pedindo, tá, pessoal? Lá nas orientações está pedindo para inserir o gráfico. Repare que os pontos, ó, eles estão num formato de parábola. Isso vai ficar mais claro ainda.
Deixa eu botar aqui uma cor. Isso vai ficar ainda mais claro no momento em que eu pedir para ele traçar a minha linha de tendência. Então, olha, vamos aqui, vou clicar com o botão em algum dos pontos. Estou achando que o azul não favoreceu muito, vamos ver o preto aqui, ó. E pedir para ele adicionar uma linha de tendência. Dessa vez a linha de tendência não é linear. Repara que a linear não tem nada a ver, ó, ela não está passando pelos pontos. Então você vai escolher aqui a opção polinomial. Ó, a função é polinomial, então está tudo funcionando adequadamente. Se você falar assim, poxa, mas ela ficou maior para um lado do que para o outro, não se preocupa, isso é normal, é de acordo com os pontos que foram escolhidos. Tá bom? Se isso estiver te incomodando, você pode pedir para avançar um pouco mais. Por exemplo, ó, eu vou pedir para avançar aqui mais... Deixa eu ver aqui, mais 5 para ver o que acontece. Mais 5. Olha, ele avançou um pouco mais, ficou com mais cara de parábola. Ok? Talvez se eu tivesse avançado mais 4 ou mais 3, tivesse ficado mais simétrico. Mas não se preocupa com isso não, tá bom? Lembrando que você tem que fazer o que é obrigatório. Mas já ficou com o formato de parábola, o que era desejado, o que era esperado. Okay? Mas além disso, eu tenho que colocar aqui a equação. Então deixa eu voltar na minha linha de tendência. E lá embaixo está aqui, ó, exibir equação no gráfico. Pode fechar essa janela. Ele exibiu de novo bem pequenininho aqui. Eu vou aumentar o tamanho dela. Vou colocar aqui também um negrito. Pronto, aí apareceu melhor. Bom, atividade número 2 feita. Tá bom? Tá feita, é isso que precisava fazer na planilha 2, não precisa mais do que isso. Agora vamos para a planilha 3, que é correspondente à atividade número 3. Vou abrir aqui uma nova planilha. Lembrando que a planilha 1 continua aqui, a reta, tá vendo? A planilha 2 continua aqui, e a planilha 3 nós vamos começar agora. Então eu vou lá buscar na planilha 3 tudo que eu preciso fazer para construir a planilha 3. A planilha 3 está dizendo o seguinte: digite a tabela abaixo na planilha 3 do seu arquivo no Excel. Depois você vai inserir um gráfico de pontos de dispersão com tendência linear, vai exibir a equação no gráfico e, usando a equação encontrada no item anterior, você vai calcular o valor de y para o x igual ao anexo 3, o que está escrito no anexo 3. Tá? Então, quando o x for igual àquilo que está escrito no anexo 3, você vai calcular o seu valor de y. Pronto, agora sim, tabela já feita aqui, digitada, já formatada, né, com aqueles recursos que eu já tinha mostrado anteriormente. E agora eu vou fazer o que está pedindo aqui na atividade. Pede para, além de inserir, né, essa tabela, agora vou inserir um gráfico de dispersão. Então, novamente, você seleciona todos os pontos, vem em inserir, gráfico de dispersão, ok? Percebe que ele fica alinhado, os pontinhos todos alinhados. Vamos pedir para ele inserir a linha de tendência, adicionar a linha de tendência. É linear, como está escrito lá no exercício. Tudo bem, e agora vamos botar aqui, exibir a equação no gráfico. E já está exibida aqui, vou fechar, aumentar um pouquinho a visualização. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de cor. Vou também aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Vamos aqui para tamanho 28, ficou bem grande aqui, né? Exagerei, mas ok. Y é igual a 3x mais 10, essa é a minha equação, ela estava escondida essa equação nos pontos, né? Então, e aí a questão pede para eu calcular o valor de y baseado no que está na tabela de anexo. Tá? Na minha tabela de anexo, no anexo 3, o meu valor de x é menos 30. Então, eu vou vir aqui, eu vou botar aqui do lado o valor de x e do lado aqui eu vou colocar o valor de y. Então, o valor de x que eu vou usar é o valor menos 30. E o valor de y, deixa eu dar uma formatadinha aqui, o valor de y eu vou calcular agora com base nesse menos 30. Então, o que eu devo fazer? Eu vou digitar o igual e vou seguir o que está escrito na fórmula. Depois do igual vem 3 vezes x mais 7. Então, eu vou digitar o 3, o vezes, que é o meu asterisco, o x eu vou clicar em cima do menos 30, não é para você digitar, é para você clicar em cima do menos 30,
e o mais 7. Digita e dá o Enter. Ele calculou para mim aqui, olha. Para o x igual a menos 30, o meu y é igual a menos 83. Tudo bem? Finalizei aqui a planilha 3 com a atividade que foi solicitada. Vamos para a última agora, atividade número 4. Vou abrir mais uma planilha. Planilha 4, totalmente em branco. Aqui está pedindo na planilha 4 também para digitar essa tabela no Excel e fazer esse passo a passo agora para um outro tipo de função polinomial. Tá bom? Então vou fazer o mesmo corte aqui para digitar logo lá a planilha e depois que a planilha estiver digitada eu retomo aqui a gravação, o vídeo. Pessoal, tabela digitada, eu vou fazer basicamente o mesmo procedimento que eu fiz na questão anterior, tá bom? Eu vou selecionar aqui todos os valores da coluna X e da coluna Y, vou inserir gráficos, vou escolher esse gráfico de dispersão, vou escolher aqui uma cor que facilita a visualização, aumentar um pouquinho aqui a tela, o gráfico na tela. Repare que os pontos apareceram, mas ainda não tem a linha de tendência. Então eu vou clicar em um deles aqui. Quando eu clico em um deles, ele seleciona todos os pontos. Com o botão direito eu vou clicar em cima de um deles e vou pedir para adicionar linha de tendência. Vai abrir aquela janelinha de diálogo. Sempre ele começa sugerindo a linha linear, mas nesse caso não é linear, né? Obviamente. Repare que não está passando pelos pontos. Você vai escolher aqui polinomial, tá? Ele está passando pelos pontos. Repare que ele ficou um pouco assimétrico, né? Tem uma parte maior para a esquerda do que para a direita. Para você resolver isso, você pode pedir para ele avançar alguns pontos para mais, né? Por exemplo, se eu pedir para ele avançar aqui mais 2 pontinhos, ele vai dar uma melhorada na visualização aqui, ó. Fica um pouco mais com cara da parábola que ela é, tá bom? E vou pedir para ele exibir no gráfico a equação. Apareceu aqui a equação bem pequenininha, mas a gente dá um jeito nisso. A gente pode aumentar aqui o tamanho da fonte. E agora, pessoal, na sequência, eu vou fazer o cálculo do que está pedindo lá para fazer o cálculo com o valor de x. No meu anexo, o valor de x é 13. Então, eu vou digitar aqui x. Vou digitar um y um pouco mais para baixo, para vocês vão ver que a fórmula ela é um pouco grande. Então, eu vou digitar um pouco mais para baixo só para não ficar me atrapalhando aí. Não ficar na frente. Mas não tem problema. Eu vou só colocar aqui uma borda. Deixa eu selecionar isso aqui. E vou colocar uma borda. Ó, esses detalhes são só de visualização, tá? Ó, x e y. Tá bom? No valor de x, eu vou digitar aqui, no meu caso é o 13. Tá bom? Porque foi o que foi pedido lá na tabela de anexo. E o meu valor do y eu vou calcular agora. Eu vou calcular o meu y de acordo com essa fórmula aqui. Eu vou seguir o passo a passo dessa fórmula. E aqui está escrito para fazer y igual a 2 vezes x ao quadrado menos 13x menos 12. Então, venho aqui e digito igual. E agora eu vou fazer 2 vezes 2. Então, vou digitar o 2, o vezes o x ao quadrado. Como é que eu faço x ao quadrado? Basta eu clicar no x, 13, e fazer de novo, vezes, clico de novo, 13. Em seguida vem menos 3 vezes, clico de novo no x, menos o 12. Ok? E aí, terminou, ele pulou de linha aqui, mas não tem problema, tá? Isso não vai afetar em nada. Vou dar o Enter aqui, e ele calculou o meu valor de x, perdão, o meu valor de y para aquele valor de x. Então, para o x igual a 13, o meu y é 287. Tá bom? Ó, recomendo que você assista o vídeo pausando e fazendo o seu passo a passo e que também leia novamente as instruções agora sobre como é que você vai salvar, como é que você vai enviar esse arquivo para mim, para que eu possa corrigir e te dar uma boa nota aí. Falou? Bom trabalho para vocês, até mais!